Boa tarde, pessoal. Quero iniciar a nossa aula de hoje fazendo uma retomada de tudo que a gente já aprendeu nesse bimestre, tá bom? No caso, focando mais para o último roteiro, onde eu falei sobre eficiência energética, tá bom? Onde o roteiro vai falar sobre eficiência energética. Então, eu vou retomar aqui falando um pouquinho sobre o que é eficiência energética. Esse era o penúltimo roteiro, na verdade, eu tô verificando aqui, ele era o penúltimo roteiro, certo? Então, essa aqui é a apostila do aluno, tá bom? Só que não veio uma impressa para vocês, tá bom? Mas isso aqui a gente, embora vocês não estivessem com a apostila em mãos, foi trabalhado tudo isso com vocês, ó. Se você olhar, tudo isso aqui a gente viu. Tá bom? Então, a gente fez uma pesquisa sobre as formas de energia, caracterizando cada tipo de energia, falando das vantagens dessas formas de energia, das aplicações, falando dos impactos ambientais que cada energia traz para o meio ambiente, as informações complementares, certo? Se ficou alguma dúvida em relação a algum trabalho, eu quero que vocês me procurem aí no PV para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vocês tinham aí esse trabalho de pesquisa. Teve aluno que fez esse trabalho de forma muito resumida. Mesmo assim, ainda eu considerei alguma notinha para o aluno, tá bom? Quem está acompanhando as aulas do Centro de Mídia, vocês perceberam que ela está falando bastante sobre formas de energia, certo? Então, acompanhe sempre o Centro de Mídia, porque ele traz para vocês exatamente o que está na apostila. E você tem um nivelamento da aprendizagem em todo o estado, tá bom? Então, quem puder acompanhar, acompanha. E daí, pessoal, na sequência, vocês fizeram uma sistematização do que vocês aprenderam. Fizeram, tipo, um mapa mental. Teve aluno que fez em forma de vídeo, mas onde vocês retomaram todas as formas de energia, né? As transformações de energia. Daí, energia renováveis, a potência dos aparelhos, energia, caracterizando as energias, o que é energia eólica, o que é energia solar, o que é energia mecânica, falaram de energia não renováveis, fizeram um apanhado geral de tudo que vocês aprenderam no bimestre, certo? Depois, nesse apanhado, vocês falaram também sobre os circuitos elétricos, como que funciona, como que é um circuito elétrico. Ele é montado aí, né, por vários elementos, o fio, a lâmpada, o gerador, que pode ser uma bateria, certo? Depois de falar de circuitos elétricos, vocês estudaram aí o que é condutores elétricos. Condutores elétricos são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. Ele não resiste à passagem. Já os isolantes é o contrário. Ele não permite a passagem da eletricidade, certo? Depois de tudo isso que a gente estudou, aqui tá falando de circuitos, tá bom? Montagem de circuitos. Aquele dia na aula do Centro de Mídia eles montaram circuitos, né? Nós temos lâmpadas, ó, os fios, isso é um circuito elétrico, tá bom? Depois nós falamos de onde vem a energia elétrica, como ela chega até a nossa casa, né? A nossa energia elétrica aqui, ela provém da água, né? Através dos transformadores, a água ela gira as turbinas e essas turbinas, né, através da energia cinética, elas se transformam em energia elétrica, através do movimento dos geradores, tá bom? Depois vocês falaram das transformações de energia que ocorrem nos equipamentos dentro de casa, por exemplo, quando você liga o chuveiro, que é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Falaram um pouquinho dessas
transformações de energia. Por exemplo, quando você liga o rádio, nós temos a energia elétrica se transformando em energia sonora, furadeira. Quando você tem lá a energia elétrica se transformando em energia mecânica. E assim nós temos exemplos da televisão, da lanterna, que você poderia ter citado. Então isso aqui também está na sua apostila, certo? Depois, nós vimos lá, calculando o consumo de energia elétrica. Pessoal, nessa atividade aqui, eu mandei com uma pesquisa que vocês tinham que pegar o livro lá da escola para vocês fazer esse trabalho, certo? Também quem acompanha o Centro de Mídia viu isso. Como que nós calculamos? Você vai fazer o quê? Calculando o consumo. Teve aluno, gente, que fez a leitura do livro que eu indiquei certinho, fez o resumo bonitinho. Agora tem aluno, gente, que nem leu. Pegou lá, copiou umas partes principais, mas tem aluno, pessoal, que colocou uma linha para isso. Todos os trabalhos que vocês forem fazer, lembrando, se colocar lá pesquisa, não é para responder em 2, 3 linhas. Aquele dia eu chamei atenção sobre isso, tá bom? Não é só para lembrar. Então, como que a gente calcula o gasto? Nós estamos falando de cálculo de consumo de energia. Você vai pegar a potência, multiplicar pelo tempo que ele fica ligado. Então, a potência do aparelho é pelo tempo que ele fica ligado, que daí vai equivaler ao gasto. O aparelho que tem maior potência é o que gasta mais. Por exemplo, um chuveiro elétrico, a potência dele é alta, então ele vai gastar mais energia. Por isso que a mãe fala, não demore no chuveiro, vamos apressar esse banho. Por quê, pessoal? Porque o chuveiro ele tem uma potência elevada. O micro-ondas tem uma potência elevada. A televisão é uma potência bem baixa. Mas não é porque o dia inteiro na televisão ligado também, né? Tem muita lição para fazer. Começa a estudar. Esse foi um trabalho que eu pedi para fazer no livro, tá bom? Onde você tinha que ler lá na página 103 do livro didático. Como eu disse, teve alguns alunos que fizeram. Pessoal, sempre que o senhor mandar um trabalho, se tiver alguma dúvida, você tem que perguntar. Mas não é para só fazer por fazer, tem que entender o conteúdo, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo porque teve aluno que falou assim, professora, eu gostaria que a senhora explicasse essa parte aí pra mim, porque eu não entendi muito bem. Então faz um apanhado geral, explica o que é, antes da gente começar. Daí por isso que eu estou fazendo, tá bom? Então, o aparelho pela potência, a potência é medida aqui em watts. Quem está acompanhando as aulas do Centro de Mídia, isso aqui, ó, ele já viu várias vezes, tá bom? Depois disso, você, nesse mesmo livro e nesse mesmo dia que eu passei esse trabalho, tinha lá analisando uma conta de energia. No livro, lá na página 104, ele tem assim uma imagem de uma conta de energia, mas você poderia pegar a sua conta de energia. Daí, pessoal, o que vem numa conta de energia? Você pode pegar a sua aí agora para você conferir. Pegar para o vídeo e vai conferir. Então, ele vem o nome da pessoa, o endereço. Aí você analisa que ele vem um código do cliente, ele vem o mês de referência, ele vem um histórico do consumo, o valor a pagar, o consumo mensal. Então, assim, uma conta de luz, ela vem explicando cada um desses elementos, o consumo, né? Embaixo tem um código de barra, onde ele pode ser feito o pagamento por aquele código de barra, tá bom? Então, há o campo lá dos históricos, onde tem um gráfico que compara o seu gasto durante um tempo, tá bom? Você tinha que fazer lá a análise da conta, tá bom? Depois ele veio aqui, ó, o que eu aprendi. Eu tô fazendo esse vídeo, pessoal, para mostrar exatamente para vocês que a gente não está fugindo, tá bom? Que tudo que foi passado para vocês é o que está na apostila e você vai ver, assim, que você não tá perdendo, assim, que o que eu tô cobrando é o que é para você aprender naquela série, tá bom? Que tem aluno que questionou bastante. Ah, professora,
Ah, é muita atividade, tá aqui, tá bom? É o que o aluno tem que ver. Se ele tivesse nas aulas presenciais, era isso que ele ia fazer, tá bom? Então, o que eu aprendi, ó, elabore um pequeno texto, inclua os principais conceitos, é tudo que eu já... Só mostrando mesmo para vocês, tá bom? Para vocês refletir aí. Depois, nesse mesmo trabalho, o que ele fala? Você tinha que fazer uma leitura lá na página que você tinha essa imagem aqui, né? Que era 102, onde você tinha que analisar a eficiência energética dos aparelhos. O que é uma eficiência, né? Daí lá no selo Procel, né? Todos os aparelhos ele vem com esse selo. E daí, pessoal, se você olhar, você tem essa mesma imagem lá no livro, na página 102, né? Nós temos ali, ó, o tipo do equipamento, o nome do fabricante, a voltagem, o consumo A. O que o consumo A quer dizer? Que ele é mais eficiente. E o G é o menos eficiente. Então, aí é para o consumidor analisar se ele vai preferir a eficiência, o que ele vai preferir, né? Geralmente, que tem mais eficiência, tem um preço mais elevado. Aí, ele tem lá o volume do compartimento. E tem todas as informações, o consumo de energia em quilowatts mês, tá bom? Então, analisando o selo Procel para falar aí da eficiência energética. O que é eficiência energética? É a capacidade que o aparelho tem de... Qual que é a capacidade que ele tem? Quanto mais energia ele transforma em trabalho, mais eficiente é esse aparelho. Bom, por exemplo, você pega um secador, tem a ver também com a potência dele. Você pega um secador de cabelo, se a eficiência dele é menor, assim, ele vai ter uma potência baixa. Pega lá uma potência 500 watts. Ele não vai realizar o mesmo trabalho que um secador de 1.200 watts. Ele não tem a mesma eficiência, tá bom? Então, ele vai realizar aquele trabalho, só que em um tempo maior, não com tanta eficiência, não será a mesma capacidade do outro, tá bom? Depois, pessoal, tinha uma parte aqui na apostila falava assim, ó, produzir um vídeo informativo sobre dicas de economia. Então, assim, gente, eu não pedi para fazer em forma de vídeo, mas eu trabalhei com vocês também sobre dicas de como economizar energia, tá bom? Daí aqui, pessoal, essa parte aqui que eu queria chegar com vocês. Eu falei com vocês aquele dia sobre o uso, né, do Google Sala de Aula. Eu falei com vocês, assim, a importância disso. E nossa apostila traz esse tema, gente. Ele fala assim, ó, você já ouviu falar da revolução digital? Revolução digital teve início na segunda metade do século XX. Consiste em uma fase histórica caracterizada por grandes avanços decorrentes do desenvolvimento de tecnologias que passaram pelas fases mecânica, analógica e digital. Um marco nesse período da história foi a popularização dos computadores, que aconteceu nos anos 1980. Rompendo barreiras na capacidade de manipular um grande volume de dados e informação. A partir do século XXI, a popularização da internet foi ampliando cada vez mais o acesso à informação, causando grandes transformações na vida das pessoas e na dinâmica da sociedade. O uso do computador, tablets, telefones, celulares altera os padrões comportamentais de trabalho, comunicação e de consumo. No intuito de acompanhar tais transformações, a indústria de equipamentos digitais foram aprimorando cada vez mais seus produtos, levando as pessoas a desejar adquirir produtos cada vez mais bonitos, úteis e com mais funções, descartando seus aparelhos obsoletos. Esse fenômeno tem ocasionado um crescente problema ambiental chamado lixo eletrônico. Pessoal, então esse texto, se você for analisar ele, depende da forma que você vai analisar. Mas aqui você vai falar, pode falar das pessoas, da inclusão social,
né, ou a exclusão, que esse desenvolvimento tecnológico, ele ocorre também a partir da geração da eletricidade, ele tanto pode incluir pessoas como ele pode excluir. E às vezes a inclusão digital aí também está no esforço que cada um faz, né? Nós vemos cada história aí de pessoas, vários depoimentos de pessoas que dão um jeitinho lá, mas ele vai se virar e ele vai conseguir o acesso dele. E como eu disse aquele dia, se você quanto mais cedo você entrar nesse mundo digital, ele vai ser melhor para sua vida. Só que por outro lado também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o digital, ele facilita a sua vida, até a sua aprendizagem, mas por outro lado, se a pessoa ficar indo muito para o lado de redes sociais, se você não souber usar, você pode ter problemas. A questão do jogo, que causa o vício, né? Então, e a questão da modinha, tipo, um colega tem um celular, aí você já quer um celular melhor, você vê ele, você quer o celular, você tem um celular, o seu celular funciona, o celular tá bom, mas aí você vê o do colega, nossa, eu quero aquele lá. Por exemplo, o iPhone 11, né? Sonho de todo mundo. Daí você tem o seu celular, ele funciona, mas você quer um melhor. Daí isso vai gerando o quê? O lixo ambiental. Quando gera o lixo ambiental, o que acontece? O descarte. Nós sabemos que o descarte aí, principalmente das pilhas, das baterias, no caso do celular, baterias, mas as pilhas e baterias, gente, elas trazem produtos muito tóxicos para o ambiente. Não que seja só as duas, por detergentes, coisas assim, na maioria dos detergentes não são biodegradáveis, então eles trazem sérios problemas. Mas tem a questão do óleo de cozinha, entre outros, são muitos, mas problemas ambientais. Então, mas o que, entrando já para o lado da aula, já não é mais a revisão, já entrando para a aula aqui, o que fazer em prol de um mundo mais sustentável, né? Essa é a reflexão. Por um lado, né, a tecnologia, a eletricidade trouxe um avanço, melhorou. Ele deu uma extrema importância para a nossa vida, né? Desde o primeiro dia lá que a gente analisou, né, como seria o nosso dia sem eletricidade. Ele trouxe muito avanço, né? Uma operação, você tomar você tomar um banho quente, poder viajar mais rápido, falar com pessoas distantes. Então, trouxe muitos, inúmeros avanços. Só que, por outro lado, também trouxe exclusões, trouxe também poluição ambiental, muitos problemas, lado positivo e negativo, né? Mas pensando aqui só na questão do lixo, tirando todas as outras questões, só a questão do lixo. O que é o lixo eletrônico, né? Ele fala assim, faça uma pesquisa ressaltando quais materiais lixo merecem atenção especial. Reflita sobre o que fazer com cada lixo. Descartar para reutilização ou reciclar. Pensando na sustentabilidade ambiental, algumas empresas já usam a logística reversa. Você sabe o que é logística reversa? Pesquise sobre isso e registre suas conclusões. Pessoal, então assim, o que é o lixo eletrônico? Faça uma pesquisa ressaltando quais materiais lixo merecem atenção especial. Então, assim, pensando no modo geral, quais seriam os lixos que causam maiores problemas? Mas não saindo totalmente da pergunta aí do lixo eletrônico, tá bom? Que eu falei lá do problema, do descarte, quanto tempo dura para ele se decompor, certo? Daí você vai pensar aqui também nessa logística reversa, tá bom? O que é essa logística reversa? Pesquise sobre isso, tá bom? Aí vamos falar que o descarte inadequado de equipamento pode trazer grandes prejuízos.
para o meio ambiente, para a saúde. Contamina aí o lixo, o rios, né? O lixo contamina os rios, solo. Então, ele traz prejuízo para o ambiente, para a saúde individual e coletiva. No Brasil, na cidade de Goiânia, em 1987, ocorreu um grave acidente radioativo envolvendo o césio. Faça uma pesquisa e escreva em linhas gerais como ocorreu este acidente. Tá bom? Daí aqui, pessoal, ele vem um tema que a gente já estudou. Bom uso da energia elétrica. O choque elétrico e como evitá-lo. Também já trabalhei com vocês, gente. Quando você fala de condutores, isolantes, a gente está trabalhando como evitar o choque. Certo? Os condutores, você tem que tomar cuidado. Vai passar eletricidade para você. E os isolantes, ele já vai proteger o seu organismo, tá bom? Quando levamos um choque, é porque a energia atravessou o nosso corpo. Então, e dependendo da quantidade da eletricidade do seu corpo, ele pode dar sérios problemas na sua vida. Pode até levar à morte, tá bom? Depois você vai ler com mais calma, parar o vídeo aqui para ler essa parte, tá bom? Depois você vai parar o vídeo para você ler essa parte aqui também. Certo? Daí aqui entra na última parte para a gente terminar essa apostila, que era sobre sistematizar nossos conhecimentos, tá bom? Daí você vai ler aqui também. Eu quis fazer esse vídeo para vocês saber assim certinho os conteúdos que a gente trabalhou, tá bom? E o que ficou sem trabalhar com vocês. Na verdade, pessoal, nessa aula vocês não vão precisar fazer aquela pesquisa. Eu só li com vocês ali para saber que aquela parte ali eu não fiz com vocês. Por quê, gente? Porque quando ele começa na apostila nova de vocês, é exatamente isso que ele vai começar na apostila. E nós vamos iniciar, pessoal, já na primeira página ali falando de sustentabilidade. Como se o aluno já tivesse sido, se ele tivesse trabalhado aquela parte ali. Mas de toda a apostila é aquela parte ali da sustentabilidade, do lixo ali, que eu falei, porque eu li as perguntas com vocês, que não foi trabalhado. O resto foi trabalhado tudinho com vocês, tá bom? A apostila inteirinha, só ficou aquela parte ali. E então, pessoal, essa parte aí é exatamente sobre isso que vai começar a apostila. Vou parar o vídeo aqui um pouquinho. Ah, não,